Mas eu quero contar uma experiência muito sobrenatural, porque a nossa vida também, ela tem experiências sobrenaturais, que ajudam a gente a discernir esse movimento de Deus, que ajudam a gente a esperar a formação da onda e a gente entender que tem um tempo e um modo de Deus agir, né? Como dizia em Eclesiastes 8:6, para todo o propósito de Deus, existe o tempo e um modo. Então, nós estávamos já quase com 2 anos lá na Inglaterra, quando, de repente, eu e o Marcos, a gente estava estudando inglês, né? A gente estudava inglês assim, de forma diligente, porque a gente queria nos forçar, né, a aprender a língua da melhor maneira. Então, a gente estava estudando para a prova de Cambridge, que é uma prova importante que tem lá no Reino Unido, né, para dar uma certificação. Para dar uma certificação. De proficiência. E aí, a gente estava estudando e a gente foi estudar lá na igreja nesse dia, porque a gente morava numa vila, a 10 quilômetros da cidade. A gente não morava na cidade. E, né, por acaso, era uma segunda-feira de manhã, não tem muito atividade numa igreja. Na verdade, geralmente é o dia do sabático pastoral. No entanto, nesse dia, aprove ao Senhor trazer para a igreja que a gente congregava lá, Christian Life Center, um preletor, um pastor da Nova Zelândia, Rodney Francis. Nunca vou esquecer o nome desse irmão. E aí o pessoal nos convidou, e o Marcos estávamos estudando no escritório, e falou assim, desce porque tem um pastor convidado que, por acaso, está vindo aqui, porque aonde ele ia falar não teve como, ele está vindo para cá agora, veio da Nova Zelândia, eu e o Marcos descemos prontamente, junto com o nosso pastor David Marshall e outros irmãos, para receber aquela palavra. Olha. Ele ministrou, no final da ministração, ele olhou fixamente para o nosso pastor David Marshall e começou a trazer uma profecia sobre ele. Quando ele começou a profecia, eu falei, Deus do céu. Eu arrepiava inteira, porque a gente conhecia um pouco o pastor David e a gente sabia que o que ele estava trazendo era muito de Deus para a vida dele. Testificou em vocês a história para ele. A história para ele, certo? Uau. Primeira vez que ele pisava em Hereford e primeira vez na CLC, ele não sabia quem era ninguém ali. Aí ele vira pro Marcos. Na hora que ele virou pro Marcos, eu já rendi as mãos e falei, fala, Deus. Fala, Senhor, que tua serva ouve. Olha. E aí ele falou. Ele deu uma palavra profética pro Marcos e para mim. Muito forte. Eu recebi, ao longo da minha jornada, assim, palavras, eu posso dizer, de 3 palavras proféticas, de uma conotação muito forte na minha vida, onde a pessoa ele simplesmente falou assim para nós, entre outras coisas que ele trouxe, vocês estão dispostos a mudar de ênfase no ministério de vocês? Porque se vocês estiverem, eu vejo Deus fazendo na vida de vocês. Vocês estão mudando de ênfase de ministério. Olha. Vocês estão achando que estão numa direção e Deus vai levar vocês para outra direção. Uau. Eu arrepio até hoje quando eu conto essa palavra profética, entre outras coisas que ele trouxe, porque foi logo na véspera essa palavra do Paulo Júnior nos ligar. Então, Deus prepara o nosso coração para a gente aceitar e para a gente decidir aquilo que Ele tem para nós. O Senhor já foi preparando a nossa terra, não só nessa profecia, mas ao longo desses 2 anos vivendo e servindo a igreja de Hereford. O Senhor nos preparou para a gente entender que o que Ele tinha para nós era ministério de tempo exclusivo. Uau. E aí, quando o Paulo Júnior fez a ligação, foi uma decisão difícil para mim, Fábio, porque eu queria muito ficar na Inglaterra. Não que eu não quisesse voltar para o Brasil, mas eu tinha acabado de aprender a falar inglês. Eu queria usufruir mais desse privilégio com os meus irmãos de lá. E porque eu fui muito alargada e muito transformada e muito desafiada por Deus nesse lugar. Eu aprendi uma língua que me ensinou a amar um povo, não apenas pelo que eu dava conta de falar, mas por servir e entregar o meu espírito para eles. Uau. Foi uma lição que eu aprendi lá. Então, acho que os lugares que Deus te ensina algo muito relevante na sua vida, eles ficam marcados no seu coração, né? Então, a gente decidiu voltar, né, para o Brasil, obedecer esse chamado de Deus, que não foi difícil obedecer de forma alguma. Foi difícil largar a Inglaterra, mas foi claro para o nosso coração que a gente tinha isso de Deus para nós. E aí suportamos, então, porque a gente entendia que era de Deus, os 3 meses na minha sogra, o mudar 1 mês antes de dar à luz, o não saber como ia se dar a nossa vida, porque era todo um aprendizado novo, né? Você acabou de ver um corte do canal Update Mais. Para assistir esse episódio completo e outros, clique aqui no link da bio.